Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal Gearhead Brasileiro. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante polêmico, até triste de certa forma, que são os carros abandonados. Antes de tudo, a gente tem que lembrar do contexto histórico em que isso começou a acontecer. No início dos anos 90, o então presidente Fernando Collor assinou uma medida provisória que liberou a importação de veículos do exterior. Durante essa época, uma enxurrada de marcas estrangeiras chegaram ao país, desde modelos de baixo custo como a Lada, até modelos extremamente caros e inacessíveis a boa parte da população, como a Mercedes-Benz, a Audi, importada pela família Senna. Antes desse período, você tinha que ser um diplomata ou algum representante de um país para que você pudesse importar algum veículo estrangeiro que não fosse produzido dentro do país. Aliás, muitos embaixadores e diplomatas durante esse período traziam esses carros e depois de 3 anos eles eram permitidos a vender esses carros e acabaram lucrando uma graninha nisso aí. A indústria nacional durante essa época sofreu bastante para acompanhar os concorrentes estrangeiros que ofereciam carros muito melhores, mesmo tendo alíquotas absurdas de importação. Se eu não estou enganado, de uns 85% do preço do veículo. E aí eles diziam que isso não era protecionismo. Claro que não, óbvio que não é. Durante essa época, a inflação estava tão absurda que muitos desses veículos chegavam ao Brasil com preço em dólar. Com a chegada do Plano Real em 93 e 94, essa tendência começou a mudar um pouco. E foi a partir dessa época que o dólar tinha um valor praticamente igual ao do real. E isso se manteve por um bom tempo, então vários desses carros chegaram ao Brasil com preços bastante competitivos. Durante esse período, provavelmente o maior sucesso de vendas foi o Fiat Tipo, que era importado da Itália. Só no fim da produção dele que ele começou a ser feito no Brasil em regime CKD, né? Só que daí durante esse período ele começou a pegar fogo, né? E cagou tudo. E eis que chegamos àquele termo famoso resto de rico. Bem, aí acontece que você tem uma BMW Série 7 que foi importada no comecinho dos anos 90. Esse carro só estava disponível para pessoas de alto padrão durante essa época, porque ele era bastante caro. E vamos lembrar que a renda média do brasileiro médio não era exatamente muito alta. E aí entra um negócio chamado desvalorização, que para nós gearheads é uma bênção de Deus. Só que aí acontece um problema. Com o preço desses carros caindo, eles ficaram numa faixa de preço em que não tinha exatamente tanta gente assim comprando. Porque você imagina que uma pessoa de alto nível não vai querer comprar um carro usado de 3, 4, 5 anos. Esses carros foram caindo de nível cada vez mais e perdendo cada vez mais valor também. Até que eles chegaram numa faixa de depreciação que qualquer pessoa podia comprar eles de verdade. No entanto, aqui a gente tem um grande problema, que é a questão da manutenção. Bem, veja, os carros alemães eles são bastante resistentes, mas quando chega a hora de fazer manutenção, todo mundo sabe que é um rim e um pedaço do fígado juntos para pagar um conjunto de amortecedores. E aí, por exemplo, um Alfa Romeo 145, que nessa época custava $42 mil quando novo no Brasil, começou a perder valor, só que as peças continuam custando a mesma coisa que elas custavam quando ele era 0 km. Então quem comprava esse carro de segunda, terceira, quarta mão, não tinham exatamente o que precisava para manter esse carro rodando. Sem contar que muitas dessas marcas que chegaram nos anos 90 acabaram saindo rapidinho depois que o dólar subiu, por exemplo. E aí, sem representação no Brasil, a oferta de peças para esses carros também foi caindo bastante. Então você tem um carro de manutenção complicada, com escassez de peças e donos que não têm ideia do que estão fazendo, para falar a verdade. E aí o que acontece? Talvez a parte mais triste de pensar nisso tudo é lembrar dos tempos de glória desses carros, não? Eu digo, um dia eles foram realmente amados por alguém. Os donos devem ter sido muito felizes com esses carros, eles tiveram ótimas lembranças, viveram grandes emoções e grandes momentos, e tudo cair assim em decadência é uma pena mesmo. Parece até a história do PT, né? E não tem muito como a gente julgar esse tipo de coisa, entende? Porque a gente nunca sabe quais foram as reais circunstâncias que levaram ao abandono desse carro. Enfim, a gente encerra aqui esse vídeo. Se você gostou, deixe sua avaliação, deixe um comentário, quem sabe, e se inscreva no nosso canal para ficar antenado com as novas novidades. As novas novidades, não tá certo, né? Bem, é isso aí, galera. Valeu!